Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Prosperar, o teu podcast semanal sobre empreendedorismo no universo óptico. E essa edição, eu acho que uma das edições mais especiais de 2025, porque a gente está recebendo aqui um ponto de inflexão no centro-oeste do Brasil, que está se tornando tendência para todos os sindicatos nível nacional. Eu estou recebendo aqui com muito orgulho o presidente do sindicato de Goiás, o Sindiótica Goiás, Leandro Fleury. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, Alexandre Borges, por dar essa oportunidade. O sindicato se sente muito honrado em estar aqui, né, na minha representação como presidente, e poder participar dessa conversa, desse bate-papo muito importante para todo o setor de ótica goiano e também brasileiro. Fleury, eu já quero iniciar primeiro parabenizando pelo trabalho que o sindicato vem realizando desde a pandemia, né? Eu vejo uma mudança radical na forma de visualizar a ótica barra o sindicato, né? Então eu quero parabenizar por toda essa trajetória, parabenizar pela tua história. Eu queria te falar que vai acontecer um evento agora em São Paulo, que é o View Summit. Esse evento é um evento que vai acontecer uma homenagem em nível nacional, e a gente deveria indicar alguém para ser homenageado. Aí os mais votados, eles iriam para São Paulo, né? E eu tive a honra de poder votar em você, porque a vida que você doou pela causa, né? Pela óptica, pela optometria. Então, eu quero te falar assim, de uma forma muito humilde mesmo, que você representa muito para o cenário goiano, e isso não só sou eu que falo, tá? Eu lá em Milão, esse ano, pessoas lembrando de você, lembrando do teu nome, falando da importância que você tem para o cenário, sempre brigando ali pelo óptico. Te agradeço muito pela lembrança, é uma honra poder ser lembrado, né? Por uma pessoa tão eminente e tão proeminente no nosso setor, e também por outras pessoas. Eu humildemente agradeço, aceito essa homenagem, porque só de ser lembrado já é uma grande homenagem. E estamos, na verdade, é uma história de vida que vem de família, né? A empresa que a gente trabalha tem muitas décadas já no mercado, e a gente depois foi mudando algumas coisas. Hoje a gente atua mais em uma linha mais específica. Hoje eu trabalho muito com a parte de optometria, mas a parte da construção disso é uma construção, Alexandre, muito conjunta. Então, lá da época da pandemia, quem estava na frente do sindicato, antes disso eu estava, mas logo na pandemia, um pouco antes da pandemia, o Zé Geraldo, que é o nosso presidente de honra do Sindiótica, ele participou bastante da construção desse momento atual, porque o sindicato ele sempre veio buscando evidenciar essa importância da ótica relacionada à saúde, do desenvolvimento do setor óptico, e para nós é muito importante não só o reconhecimento, mas esse avanço que a gente acredita que está acontecendo, também em função até de uma legislação que foi buscada, né, pelo deputado e presidente da Assembleia, Bruno Peixoto, a quem agradecemos aqui, né, de forma muito importante essa atuação dele, né, em favor do setor de ótica, e agradecemos muito o deputado Bruno Peixoto por estar nos apoiando. Esse apoio é essencial, assim como o vereador Leandro Sena, que fez também umas legislações importantes em âmbito municipal para o município de Goiânia. E a gente está levando isso para outras localidades. E agradecemos aí por toda a deferência em relação ao Sindiótica e ao nosso trabalho. É um marco, né? Eu acredito que o que vocês construíram, principalmente esse ano, né? Essa lei que foi aprovada, a gente já vai falar dela, mas é literalmente um marco a ponto de eu estou vendo o movimento, porque queira ou não, eu sou convidado sempre por outros sindióticas nível nacional, e eu estou vendo um movimento nacional agora. Eles entenderam que é possível. Perfeito. Então estão pegando a lei que vocês conseguiram implementar, conseguiram fazer se tornar lei, e estão tentando emplacar em outros estados. Ou seja, uma tendência que Goiás conseguiu fazer e agora está se espalhando pelo Brasil. E como é que nasceu isso? Da onde nasceu isso? Qual que foi a ideia para conseguir? Eu acredito que foi algo muito bem pensado para poder realmente paralisar um pouco essa forma errada que o mercado estava caminhando, né? Exatamente. Da onde surgiu? Na verdade, ao longo do tempo, se a gente pegar a ótica, ela vem perdendo o espaço, né, de saúde, o espaço da importância, da sua relevância no mercado ao longo do tempo. Então ela cresce em muitas questões hoje, da moda, cresce em muitas questões do design, cresce em muitas questões de tecnologia, mas na ponta ali, em alguns momentos, em muitos momentos que tem crescido, o óptico irregular, a ótica irregular, o camelódromo,
tudo isso vem tomando uma dimensão muito grande. Sempre foi um desafio muito grande, Alexandre, esse processo da busca de um caminho de poder suplementar ou superar essas dificuldades. Então nós tivemos assim algumas oportunidades. Essas oportunidades elas foram sendo concedidas por pessoas, por exemplo, como alguns parlamentares. Bruno Peixoto, eu faço sempre questão de mencioná-lo, porque sem esse apoio não alcançaria a dimensão que alcançou de uma decisão em âmbito estadual. Foi uma decisão corajosa, que com certeza ele, por ter até conhecimento, por ser empresário, um parlamentar atuante, sensível a alguns temas, inclusive esse da segurança e da saúde da visão, porque no nosso entendimento a ótica não é apenas e tão somente um comércio, mas antes de um comércio ela é saúde. Então essa é uma linha que é uma linha tradicional do segmento de ótica, que ela foi se perdendo ao longo do tempo. Então hoje ótica você fala muito em branding, marcas, design, moda e muitas vezes fala em tecnologias, mas na parte de saúde, dos reflexos, de como está a adaptação, de como que está esse processo de bem-estar visual, em algum momento tem se perdido. E eu acho que essa busca da legislação, ela vem resgatar de forma sistêmica essa importância, essa relevância, que é o DNA da ótica. Essa lei, já falando nela, e eu acho que é o que a maioria da galera que está assistindo a gente aqui, até talvez de outros estados, o que realmente ela suplementa? O que ela soma para o mercado óptico hoje? O que ela dita? O que muda na regra do jogo daqui em diante? Na verdade, ela vem reforçar uma legislação que estava tida como caduca, como uma legislação ultrapassada, que é a legislação da década de 1932, 34. São legislações que surgiram lá atrás, que evidenciavam as regulamentações para o segmento de ótica e, ao mesmo tempo, se proibia a optometria. Então, essas mesmas legislações, elas foram, ao longo do tempo, perdendo o seu efeito. Porque a ótica, anteriormente, você tinha que, para abrir uma ótica, você tinha que ter um laboratório, um responsável técnico. Eu lembro bem, quando eu era muito criança, as pessoas, né, do laboratório trabalhando e medindo com as... Eu nem sabia que era uma escala, mas era uma reguinha na minha visão, e sabendo se estava tudo certo antes de entregar um óculos. Hoje esse conceito, ele existe, mas não na intensidade que deveria ter em todo o mercado, porque alguns nem sabem do que nós estamos falando, né, em relação a isso. Medidas de altura de centro óptico, distância nasopupilar, inclinações, tudo isso vai refletir num processo de conforto e bem-estar, e às vezes isso é completamente negligenciado. Então, essa estrutura da ótica, ela foi, ao longo do tempo, foi sendo esquecida. Então, essas legislações, elas evidenciavam isso, e com o passar do tempo, isso foi ficando mais embaçado, não foi ficando tão nítido quando era no início. E essas legislações, tanto a municipal, do vereador Leandro Sena, quanto a estadual do deputado Bruno Peixoto, elas vieram a fortificar isso aí. Porque no julgamento da DPF 131, que reiterou a optometria como atividade constitucional, que pode ser, assim como em qualquer país, aplicada também no nosso país, pode ser praticada legalmente, que é uma luta paralela ao segmento de ótica, mas ela é uma luta que ela caminha também, ao exemplo de outros países, também na busca dessa regularização. Então, essa legislação que ratificou a optometria como um aspecto eminentemente legal, ela fortaleceu a lei de 32 e 34, que muitos acharam que já estavam postergadas, já não existiam mais, né, já estavam praticamente inutilizadas. E isso permitiu, nesse cenário, nesse contexto, com que essas legislações novas surgissem e reiterassem a importância da ótica como um ambiente de saúde. Então, o surgimento da lei estadual, ela vem nesse momento, reforçando a segurança e a saúde visual da população, praticada pelas óticas, sim, porque isso não é só praticada nos consultórios de oftalmologia ou de optometria, mas as próprias óticas têm um papel muito importante na saúde visual. E isso veio reforçar com essas legislações e nos deram aí uma condição perante a imprensa, que reiterou, né, que divulgou todo esse processo, né, deu uma disseminação dessa informação bastante importante e deu um início de uma conscientização coletiva, que, na verdade, os empresários estão buscando isso para poder se adequarem na conformidade, manterem-se no mercado e atender essa prerrogativa de que ótica, antes de um comércio, é saúde. A lei já está em vigor. Ela entra, na verdade, em abril, né, a lei estadual, que tem uma amplitude maior para todo o estado,
mas existe a lei federal que já está em vigor há décadas, né? Que ela nunca deixou de existir, mas como é um marco novo essa lei estadual, ela vai começar em abril, e o PROCON, recentemente vendo no PROCON, com o superintendente Marco Palmerston, junto com o companheiro Cimeison, da FEComércio, a quem inclusive agradecemos ao presidente da FEComércio, Marcelo Baiocchi, que sem o apoio da Federação do Comércio não conseguiríamos nada do que nós conseguimos pelo Sindiótica. Então, a parceria com a FEComércio é uma parceria, né, muito forte, e agradecemos muito pelo todo o apoio institucional. E nós tivemos com o companheiro superintendente do PROCON para poder estabelecermos as regras de como que será essa transição entre a empresa que não está em conformidade até que ela se adeque para adquirir essa conformidade. Então, vamos fazer uma nota técnica. Tá. Essa nota técnica vai ser produzida pelo SENAC, pelo Sindiótica, pelo próprio PROCON. Existem outras instituições envolvidas, que é a própria CDL e a FEComércio, no selo de conformidade do PROCON. Então, tudo isso a gente vai mostrar para o mercado através de uma nota técnica, o que a empresa tem que ter para poder adequar do ponto de vista da legislação. Quais são os principais fatores? Aqui eu já vou tomar liberdade de falar. Ter um responsável técnico, um ambiente adequado para a área de saúde, ter conformidades nos procedimentos de registro das prescrições, de rastreabilidade das prescrições, de tomada de medidas, tudo isso para permitir com que o agente fiscalizador, que é a Vigilância Sanitária, e o PROCON, uma novidade é que essa lei estadual, ela chama o PROCON, o Código do Consumidor, para a relação da ótica com o seu consumidor, ou seja, do prestador de serviço que vai fazer o óculos com o paciente que veio da clínica de oftalmologia, de optometria, existe uma responsabilidade ali, além da prescrição, o óculos tem que ter uma ciência também para poder gerar um processo de boa visão. E não basta a receita estar bem, o óculos tem que estar bem feito também, porque se estiver mal feito, o paciente não vai ter uma boa visão, mesmo se a receita estiver certa. Se a lente for errada, a armação for errada, a escolha não foi bem adequada, alguma coisa vai acontecer para ele não enxergar bem. Então esse é um papel importante. E essa ciência ótica ela vai estar sendo estimulada bastante para poder o próprio proprietário, né, ele ter um responsável técnico, e esse responsável técnico assumir essa responsabilidade diante de todas essas conformidades legais e técnicas, com um único viés: proporcionar segurança e saúde para o paciente, para o consumidor, para o cliente da ótica. Eu vejo que tem essa lei, ela complementa também algo relacionado a laboratórios. Perfeitamente. A legislação, Alexandre, ela tem que tratar um contexto geral do segmento de ótica. Quais são os problemas que nós temos hoje? Nós temos problemas hoje, por exemplo, de laboratórios que assumem um papel de ótica. Então, eles seriam estabelecimentos que deveriam fornecer para uma ótica, mas, na verdade, ao invés de fazer essa prestação de serviço, eles simplesmente vendem diretamente ao consumidor. E isso deturpa todo o mercado, porque um laboratório não está preparado para atender na acepção técnica e da própria legislação relacionada à área de saúde visual, na área da ótica, ele não está preparado para atender o consumidor. Então, muitas vezes atende em pé, não tem todos os processos de registro, não se guarda, só havia prescrição, já entrega ali. Se o paciente tem algum problema, ele não... Ah, não, você vai e procura o seu médico. Não é exatamente assim. Vai e procura o seu optometrista. Não é exatamente assim. Existe uma responsabilidade de quem fez. E ele tem que levar essa segurança para o consumidor. Então, por isso que o Código do Consumidor, que através do PROCON entra nesse processo, e também a questão da saúde, que são as vigilâncias sanitárias. Então, esse processo do laboratório, ele tem que ser vendido apenas para o estabelecimento autorizado. Então, o laboratório tem que estar autorizado, a ótica tem que estar autorizada. O laboratório só pode vender para a ótica. Ele não pode vender para o consumidor. O único ente que está autorizado a vender para o consumidor é a ótica. Então, isso muda o contexto dessa, né, dissonância que está havendo aí, um processo que a gente precisa, de certa forma, reorganizar. E eu acho que o papel, não só da legislação, mas o papel institucional do Sindiótica, FEComércio, do SENAC, que está ofertando cursos gratuitos aí para os empresários, as empresárias que queiram, os empreendedores e empreendedoras que queiram ter profissionais qualificados, responsáveis técnicos pelos estabelecimentos. Existe a oportunidade de cursos do SENAC em altíssimo nível, EAD, uma parte também presencial, né, para aprender a parte prática.
e sem custo nenhum, né? Todos eles integralmente bancados pelo próprio Senac. Ou seja, não tem desculpa, né, Fleury? Agora a pergunta Exatamente. hoje, depois de todo essa, porque foi algo realmente nível nacional, eu vi praticamente em todos os meios de comunicação, jornais, é uma notícia importante, e também nos nossos meios, né, de comunicação do nosso segmento mais nichado, mas eu vi saindo em todos os grandes portais, nas revistas, né, digitais do nosso mercado, falando dessa notícia. Você como presidente, você tem sentido essa busca pelo empresário de voltar para a normalidade, que deveria ser o caminho de trabalhar 100% no formato correto, com todos os certificados dentro da legislação? Você está sentindo essa volta do mercado ou não mudou muito depois dessa notícia e dessa lei? Alexandre, eu acho que a força da lei ela tem um papel extremamente importante nessa busca. Obviamente que se a gente dependesse apenas da questão eletiva do próprio empresário, não, eu acho que devo procurar ou não devo procurar, isso geralmente os caminhos, por isso que um momento é diferente. Porque os caminhos que não só o Sindiótica Goiás, mas os próprios outros sindicatos que a gente conhece praticamente todos os presidentes. Existe uma Câmara Brasileira de Produtos do Comércio de Produtos e Serviços Ópticos no âmbito da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo, a CNC, que é uma câmara que congrega todos os sindicatos. Então, quando a gente reúne para buscar essas alternativas, sempre essas ideias surgiram. O que muda no atual cenário? É porque agora não é uma situação eletiva, ela é uma situação que tem uma obrigatoriedade. Isso dá uma força grande e eu acho que é isso que está fazendo com que o próprio empresário busque. Porque, na verdade, dentro do setor de ótica, muitos buscavam automaticamente, né? Por entenderem que isso melhora a qualidade, a prestação do serviço é mais bem feita, mas, na verdade, muitos não buscavam e não estavam muito preocupados com isso. E isso acontece até hoje no mercado. Então, nós temos hoje uma percepção de que a força da lei mudou o contexto. Então, a busca é maior. E em resposta direta, sim, estamos tendo muita procura para os cursos do Senac de técnico de ótica, que são cursos pelo Programa Senac de Gratuidade, o PSG, sem custo nenhum para o empresário. Lembrando, são cursos pagos, mas está sendo bancado pelo Senac para oferecer essa profissionalização dentro do nosso mercado. Perfeitamente. Na verdade, é um programa federal, onde a receita compulsória do Senac, 66%, quase 67% dessa receita compulsória, por determinação federal já feita em governos anteriores, determinou que essa 67% da arrecadação compulsória fosse aplicada em programas gratuitos relacionados ao ensino técnico ou qualquer tipo de ensino. Legal. E aí esse recurso é que está sendo demandado e não é barato, porque se você for analisar um curso desse, hoje ele sai em média R$300, R$400 a mensalidade, são 2 anos e meio. Então nós estamos falando de quase R$10 mil, ou um pouco mais, um curso de valor alto. E nesse caso, cada aluno desse vai receber isso de forma gratuita por esse programa Senac de gratuidade. Já que a gente tocou nesse assunto, ainda existem vagas? E se sim, qual a forma? Esse é um canal também de comunicação, então qual a forma que o empresário ou o técnico ou o consultor que está nos assistindo, que ele consegue ter acesso a uma oportunidade dessa? Os cursos têm vagas, sim. Nós vamos abrir, de acordo com o próprio Senac, a diretoria regional do SESC Senac de Goiás, e de acordo até com o próprio presidente Marcelo Baió, que tem nos dado todo o apoio, né, que o Senac, ele é o presidente do SESC Senac do estado de Goiás, e o diretor regional, Leopoldo Veiga Jardim, a quem a gente leva um grande abraço também, e um agradecimento por estar nos apoiando, ele e toda a equipe, né, sua diretoria e toda a sua equipe. E esse curso ele está disponível, quem quiser é só entrar em contato com Sindióptica Goiás, procura na internet Sindióptica Goiás, e a gente tem um telefone que é o 62-3227-2400, né? Que aí você vai entrar lá na parte do Sindiótica, esse telefone é da FEComércio Goiás, nós estamos dentro da FEComércio, e aí você entra em contato com o Sindiótica e a nossa equipe instruirá. Prioritariamente é uma oferta que está sendo feita pelo Sindiótica, então eles vão te orientar e depois passar o link para fazer as inscrições do curso pelo Senac. É tudo feito online. Inclusive a remessa dos diplomas tem que ser acima de 18 anos, legal, tem que ter cursado o 2º grau, então tem alguns pré-requisitos. E a questão da renda, hoje praticamente
todas as famílias de óticos e tal, a gente consegue atender pelo programa Senac de gratuidade, que não tem muita restrição. Fleury, eu viajo muito o Brasil. Sim. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de levar a nossa mensagem, né? Hoje o meu foco é treinar donos de ópticas pelo Brasil. Eu tenho uma metodologia para isso, é o que eu faço há mais de 10 anos e eu decidi abrir isso há pouco mais de 4. E eu tive a oportunidade de sentar e de bater um papo com vários presidentes de sim de ópticas pelo Brasil. E eu posso te falar assim com muita franqueza e com muita tranquilidade, sem medo de retaliação. O maior problema do sim de ópticas nível nacional é a mentalidade de quem está sentado na cadeira de presidente. Pessoas que elas chegaram ali pelo tempo de casa, então geralmente são pessoas, né, 70 mais, 60 mais, que têm uma dificuldade de acompanhar o momento. E é mais um ponto que eu quero ressaltar, a felicidade que Goiás está tendo de ter uma presidência como essa, que é uma presidência atual, com a mentalidade atual, é uma presidência que está entendendo o movimento do mercado, está se antecipando ao movimento do mercado. Eu vou dar um exemplo. Hoje, eu não sei se chegou a acompanhar, na TV GM Câmera, que é a Globo aqui de Goiás, passou uma quadrilha que foram presas, né? Uma quadrilha. Infelizmente, né? Está acontecendo. Que está acontecendo nível nacional. Horrível, né? Uhum. E os sim de ópticas estão vendo. Estelionatários, né? Eu vou resumir aqui o que eles fazem. Eles vão para uma cidade, anunciam que vão fazer consulta gratuita, que vão dar armação, só paga a lente. A pessoa paga a lente e eles vão embora e nunca mais volta para entregar nada, né? Está acontecendo. Cano, literalmente. Um cano, literalmente. Uhum. Nasceu no interior de São Paulo, veio para Minas, está descendo, né? Beleza. Mas por que os sim de ópticas estão olhando isso e não estão tomando nenhuma atitude? E aí, aquele dia que a gente teve a oportunidade de bater um papo, eu achei sensacional aquela estratégia que você deu. Eu não sei nem se pode abrir aqui dos movimentos que estão acontecendo, já que vai acontecer esse movimento de gratuidade, acontecer com a ótica local da cidade. Eu achei sensacional aquilo, cara. Sim. Cara, isso é um sim de ótica que está pensando realmente no time. Cara, não dá para combater, então o governo quer fazer isso, o deputado quer fazer isso, beleza. Só que você vai ter que fazer com o ótico da cidade. Para fornecer o óculos, né? E não vir o óculos da Bacia das Almas, que ninguém sabe de onde que é, né? Cara, Alexandre? Eu achei sensacional. Sim. Nós temos que fortalecer, Alexandre, a base local. Então, qual o problema? A visão que nós temos do mercado é a seguinte. Primeiro, nós temos uma demanda altíssima na área de saúde visual, não só no Brasil, mas no mundo todo. A principal causa de cegueira evitável no mundo são os erros refrativos não corrigidos. Quais são os erros refrativos não corrigidos? Miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia. Esses 4 erros refrativos são considerados hoje 56% dos casos de cegueira em todo o mundo, segundo a OMS. Isso foi uma pesquisa empreendida alguns anos atrás, porque se imaginava que era catarata, que era glaucoma, que era retinopatias, e depois se descobriu que a falta de um óculos bem adaptado, ela leva a uma falta de visão, uma falta de condições de trabalho, de estudo, prejudica toda a cadeia de ensino, toda a cadeia de aprendizado, toda a cadeia de produtividade e de principalmente rentabilidade para uma nação. Sim. Então, é uma coisa extremamente séria e nós não estamos levando esse assunto tão a sério como deveria ser levado. Por quê? Porque o óculos hoje, na Bacia das Almas, que é o termo que a gente adota para poder designar esses óculos que não sabe de onde que vem, quem fez, como que foi feito esse exame, porque ele vem num pacote completo. Vem um exame que não sabe quem é o profissional, provavelmente um profissional que não é nem credenciado para essa atividade, seja oftalmo, seja optometrista, não são credenciados, são pessoas curiosas, são leigos que estão fazendo exames, usam os autorrefratores que não são equipamentos para diagnóstico, eles são os equipamentos que ajudam no processo, mas eles não fazem necessariamente um diagnóstico. Então, esses são papéis dos profissionais, uma coisa extremamente importante. E aí ofertam óculos de baixíssima qualidade, lentes sem medidas, e além de tudo, os estelionatários nem entregam. Então, além dos problemas que quando entregam dá dor de cabeça, dá inadaptação, dá muita reclamação, não tem assistência, pós-assistência, né? Um pós-atendimento. Então, nós temos todo esse circuito. Então, hoje nós entendemos que esse processo tem que ser feito, dentro do que você falou, que a gente já tinha conversado previamente, pelas óticas regionais, locais, ali no município. Então, o governo do estado, por exemplo, de Goiás,
ele tem uma proposta muito importante, que é tratar esse conteúdo da falta de acesso à saúde visual. Mas o formato que o governo de Goiás está adotando é completamente equivocado, porque ele não está fortalecendo a pequena ótica numa cidade de 10 mil habitantes, de 20 mil habitantes, de 15 mil habitantes, de 50, não importa. O Goiânia que tem, né, a Grande Goiânia, mais de 2 milhões. Então, a gente acha que isso tem que ser feito pelas óticas. E quem presta o serviço, quem são? Os oftalmologistas, os optometristas, vamos credenciá-los para eles fazerem. Então, não fazer essa estimulação de prestação de serviços indevida e fornecimento de óculos indevida, que hoje tomou uma dimensão, assim, que não deveria tomar jamais, né, Alexandre? Está uma dimensão muito alta. Infelizmente, isso aí eu falo até, o dono de ótica mesmo, ele perdeu um pouco a consciência de que o que ele está fazendo é um cuidado visual. Ele está cuidando de um dos bens mais preciosos da vida da pessoa, que é a visão. Exatamente. E ele olha só para o lado comercial. E essa briga, eu vejo que ela não nasceu na ótica. Ela, na verdade, nasceu lá em cima. Ela nasceu o oftalmo com o optometrista. Se hoje, tá, nós parássemos todo o atendimento optométrico do Brasil, entraria em caos. A realidade é essa. Verdade. Nós temos o quê? 12, 13 mil, se eu não me engano, oftalmos em atividade, é o último dado oficial. Sim. É impossível. Outra coisa, o oftalmologista, e me desculpe, eu tenho vários amigos oftalmos, mas me desculpe, o oftalmologista, você acha que ele vai lá no interior do Sergipe fazer uma ação lá na comunidade? Você acha que ele vai lá para poder atender uma comunidade de 15, 20, 30 pessoas? Muito difícil, né? Se não for uma ação social, se não for algo de alguma entidade religiosa, é muito difícil de você ter um profissional que realmente tem a capacidade e tem a possibilidade de trazer o primeiro diagnóstico, que é o optometrista. Perfeito. É o cara que olhou e falou, opa, peraí, nós temos um começo de cegueira, nós temos uma catarata extrema avançado, vamos mandar para um profissional. E aí a gente entende essa briga há anos lá em cima e as pessoas esquecem do principal. Gente, o oftalmo, hoje no Brasil, não tem capacidade de atender a demanda. E pronto! O que nós precisamos? Nós precisamos capacitar. E aí é um trabalho importantíssimo do que o Cindy vem fazendo. E eu falo para todos os meus mentorados, se capacitem. Se vocês não têm condição de fazer um curso oftalmo, de ficar 10 anos fazendo medicina, se especializar em oftalmo, então vamos fazer o seguinte, vamos embora ficar lá 4 anos, fazer um avançado. 5 anos, isso, exatamente. Né? Bacharel em optometria. Vamos fazer um bacharelado em optometria, porque não tem outro caminho. Esse é o caminho. Esse é o caminho para o mercado óptico. Eu te contei, né? Te liguei, depois eu tive a oportunidade de te visitar lá no Cindy. Sim. Eu vim da Europa agora, né? E é impressionante. Eu estava em novembro em Londres, fui para a Ásia, fiz ali fiz a China e agora eu fui para a Itália, que é amido, né? Sim. E todos esses países, você entra numa ótica, da menor a maior. Você tem equipamentos de ultra tecnologia e Sim. profissionais com bacharelado técnico e eles têm orgulho em mostrar, ó, eu sou técnico, Sim. tá lá o nome dele, Sim. tá lá o certificado dele, eles fazem, resolvem, ó, e assim, ó, é um negócio simples, é uma salinha simples, resolvem na hora. E eu te pergunto, e os oftalmos desses países não têm sucesso? Claro que tem, claro que tem, mas na área deles. Se você olhar hoje, o oftalmo, e eu preciso falar a realidade, ele olha o mercado como uma abertura de funil. Eu sou especialista em marketing, né? Essa é a minha formação, eu venho há anos disso, minha agência é de 2009. Então, hoje, se a gente falar de uma base de marketing, o marketing tem uma abertura de funil. Então, eu coloco várias pessoas ali dentro para, no final do funil, eu saber quem que é que está pronto e preparado para o meu produto. Então, eu coloco no topo de funil todo mundo. O oftalmo, infelizmente, eu não vou generalizar. Eu conheço oftalmos assim, ó, que tem ações sociais, eu conheço, mas a maioria dos oftalmos no Brasil, infelizmente, eles olham a refração como topo de funil, abertura de funil. Eu jogo todo mundo lá, faço a refração, opa, né, cirurgia, manda. Eu quero o quê? Cirurgia. Sim. Quero o quê? Cirurgia. Por quê? Porque no final do funil dele é o que realmente soma. E aí a gente entra numa briga e esquece do principal, que é a visão das pessoas. Infelizmente, a gente está nesse embate há tantos anos. E aí eu consegui ver, pela primeira vez, um sindicato conseguindo apaziguar isso de uma forma natural, sem colocar em disposição. E qual que é o trabalho que o sindicato tem feito para conseguir ali mostrar que não é um brigando com o outro, é somando forças para a gente conseguir ir adiante?
Eu queria primeiro, antes de responder, te parabenizar pela visão, porque no Brasil nós temos um processo que é tentar tampar o sol com a peneira, ou seja, essa discussão nunca é levantada no nível que precisa ser discutida. Então, se a gente vai estar falando, por exemplo, em optometria, nós estamos falando de uma formação em média de 5 anos. Se nós estamos falando em oftalmologia, nós estamos falando de uma média de formação de 6 anos de medicina e mais, em média, 3 anos de especialização. São 9 anos. Nós temos, inclusive, na medicina, conflitos estatísticos. Se você pega, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, os princípios que ele adota como oftalmologista não conversam com o do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Consequentemente, de acordo com o CFM, que para ser considerado uma oftalmologia é questão da residência, que é extremamente importante, e no Conselho de Oftalmologia, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia não é exatamente uma residência. Ele pode fazer um curso do próprio CBO e ter uma formação de oftalmologista. Essas duas informações, elas são conflitantes. Tanto é que numa comissão de assuntos sociais, vou te relatar aqui para exemplificar esse contraste dessas informações, numa lei que estava buscando regulamentar a optometria, isso há muitos anos atrás, provavelmente mais de 10 anos atrás, foi levantado o número de médicos e falado pelos próprios médicos inclusive famosos, renomados, e aí isso foi contestado por um médico, falou, não, os números são diferentes, e representava 1/3 do número de oftalmologistas no Brasil. Se eu não me engano, na época eles falavam em torno de 15 mil e tinham, pelo CFM, 5 mil. Uau. E o presidente da Comissão de Assuntos Sociais, o senador Júlio Campos, isso foi no âmbito do Senado, ele falou, escuta, tem um negócio aqui que está dando muito errado, vamos buscar informação. E pediu que a assessoria do Senado, dessa audiência pública, fosse atrás, e quando buscaram, realmente a informação de que pelo CFM, a gente está falando de saúde pública, tá bom. E aí, nesse caso, se descobriu 5 mil, eram 5 mil. Então, esses números, eles precisam primeiro serem equalizados, para a gente poder saber quantos realmente oftalmologistas nós temos no Brasil, porque nós temos 2 critérios. Em relação à oftalmologia, à optometria, não faz sentido a gente, por exemplo, fazer uma analogia com a odontologia e pegar e falar assim, você tem que fazer um curso de medicina e depois você especializa em odontologia. Isso não faz sentido para a nossa vivência que o Brasil tem da odontologia. Mas em Portugal, a odontologia, você tem que fazer medicina antes de exercê-la. Então, nós estamos sendo, no caso, uma situação que é uma antítese do que acontece no mundo. Por quê? Porque a optometria ela é uma profissão livre e independente. Isso ela é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Nós, inclusive, trouxemos a presidente do Conselho Mundial de Optometria, a doutora Sandra Bloch, que nos deu uma série de informações importantíssimas sobre a ciência da optometria no âmbito mundial. Eu faço parte do Conselho Mundial, faço parte da Associação Americana, faço parte da Associação Internacional de Educadores de Lente de Contato e também da nossa Confederação Brasileira de Optometria, onde eu fui até fundador. Então, a gente conhece um pouco sobre esse trâmite. O que é importante a gente tratar esse assunto é do ponto de vista da produtividade. Com 5 anos de formação de um optometrista, eu consigo resolver em torno de 60% a 70%. O papel do oftalmologista é extremamente importante e jamais pode deixar de estar no processo. Tanto é que nós temos os 3 Os da visão, o oftalmologista, o optometrista e o óptico. Esses é que vão cuidar da saúde visual. Não é um exclusivo, muito menos só o outro, nada independente. Há uma interdependência das 3 profissões. Essa é a visão do Sindiótica. Nós apoiamos eventos de oftalmologia, existe a Feira Óptica e Oftalmológica do Centro-Oeste, fomos criticados por apoiar essa feira, mas na verdade foi um dos melhores apoios que nós fizemos, com apoio de toda a diretoria do Sindiótica, da FEComércio, do CS-Senac, que estão lá desde a sua inauguração, porque esse empreendimento ele leva informações sobre saúde visual na área da oftalmologia, na área da ótica, e não fala-se em optometria nessa feira. Mas nós vamos apoiar e estamos apoiando outros eventos que têm optometria, e está tudo certo. O papel do sindicato é promover o desenvolvimento do setor de ótica, desde que seja bem equalizado. Essa é a visão nossa. Não é para trazer o problema só do ponto de vista do oftalmologista ou do optometrista, o ponto de vista do optometrista ou criticar o oftalmologista. É a gente desenvolver isso adequadamente. Então nós estamos tendo... E isso não é uma prerrogativa nossa, na verdade isso é o que acontece no mundo. Então nós já temos um exemplo praticado no mundo há mais de 100 anos,
porque nós estamos simplesmente incorporando ele internamente no nosso estado. E, pelo visto, está tendo uma boa aceitação, porque nós estamos levando esse formato, que é um formato OMS, Organização Mundial da Saúde, onde há uma integração, né? E isso é extremamente importante, porque é um conceito relativamente novo no Brasil, mas ele é secular. A optometria existe há mais de um século nos Estados Unidos. São mais de 40 mil optometristas e menos da metade de oftalmologistas, de forma que nenhum suplanta o outro, são complementares, e o optometrista que está na linha de frente mesmo da fronteira da visão. Então é ele que faz o primeiro atendimento, que é a atenção primária em saúde visual. A importância do optometrista é relevante na erradicação da cegueira evitável em todo mundo. Então esse é um papel que nós não estamos falando por nós, mas principalmente pelos exemplos mundiais. Então, o exemplo do Sindiótica, e junto com a Câmara Regional de Ótica e Optometria, que eu também estou na presidência, eles vêm de exemplos que são já consolidados no velho continente, na Europa, nos Estados Unidos, onde houve realmente um desenvolvimento muito forte da optometria, e em outros países, né, a Ásia principalmente, até na África, no continente africano e australiano também, nós temos aí a optometria muito forte. E, na verdade, isso não enfraquece a optometria, porque a oftalmologia, isso é importante ser dito. Ambas as situações, elas se complementam e se fortalecem. E o principal que você falou, Alexandre, ela dá a atenção na ponta. Para quem? Para o consumidor que precisa ter acesso àquela saúde visual no tempo certo. Porque se ele tiver um acesso no tempo errado, ele já ficou cego. Então, o optometrista, ele cumpre esse papel de ir para o interior e resolver essa situação. Eu até entendo, às vezes, o dono de rede, o dono de óptica, eu às vezes até entendo o dono de alguns laboratórios, porque o que acontece? Foi algo entranhado com tanta ênfase nos últimos anos, a ponto de, por exemplo, a grande maioria pensa como a gente, tá? Só porque não tem coragem de virar público por uma retaliação e tudo mais. Mas é o seguinte, comprometimento, isso, né? O comprometimento que a gente não não sabe, a gente sabe como funciona a indústria. Exatamente. Né? Eu vou dar um exemplo. A indústria de lentes, principalmente a indústria de lentes alemãs, tá? Que eu não sei se você sabe esse dado, mas vem perdendo força gigantesca no Brasil. Pela entrada de marcas independentes. A ponto deles começarem a abrir a possibilidade de ter também marcas independentes usando a tecnologia deles. Entendi. Por quê? Porque perceberam que eles vão... O Brasil já é muito difícil geograficamente falando. Sim. Né? Então você tem que ter um sistema de logística gigantesco para conseguir ter ali, atender todo mundo comercialmente falando. E aí, a estratégia deles, obviamente, durante muitos anos, muito bem implementada, que eu vou na ponta, que são os médicos seguram, né? Mas em contrapartida, o médico fala, ó, eu até posso ser parceiro, sugerir esse daqui, porque realmente são bons produtos, mas eu não posso que você aceita receita que não sejam oftalmológicas. E aí? Sim. E aí o dono de ótica se torna refém, porque o sistema não tem a opção do campo da receita que não é oftalmológica, o laboratório não aceita porque não é receita oftalmológica, e você vai se tornando refém, até que acontece uma virada. Então, quando entra as marcas independentes e a marca exclusiva e o laboratório que fala assim, ó, cansei de trabalhar por aquele grande laboratório, agora eu lancei a minha própria marca e eu vou poder servir e atender você. Ah, então peraí, então eu posso pegar minha receita, você vai fazer, você me dá garantia? Dou. Show de bola. Então, essa virada de chave, a gente está acontecendo agora. Sim. A gente está vivendo ela agora. E isso precisa ser dito por quê? Porque nós precisamos entender que é uma oportunidade. Se o mercado fizer da forma que precisa ser feita, olhar com seriedade, é uma oportunidade que nós estamos tendo, única, ímpar talvez, de digitar um novo mercado, de mostrar um novo mercado, uma nova visão, de trazer produtos talvez mais em conta, mais acessíveis, que vai deixar mais margem, porque o dono de ótica ele quer ganhar mais dinheiro mesmo. Exatamente. E esse produto vai deixar mais margem para ele, só porque ele pode trabalhar com honestidade, ele não precisa vender falando que está vendendo a lente alemã e entregando outro, que infelizmente acontece muito. É uma prática horrorosa que é muito comum. Muito comum, né, que o Sind combate isso, né, tem combatido isso principalmente nos centros, nesses locais muito povoados que vendem ali. Mas eu acredito, Fleury, que a gente está numa fase agora que é isso que nós precisamos, é de informação, é de levar informação para esse dono de ótica. Eu acho sensacional o projeto que o Sindiótica Goiás lançou, que é o projeto onde a gente vai andar os municípios, levando, como se fosse um Sindiótica itinerante, levando a nova mentalidade, o novo mercado, o que está acontecendo, novidade, formas de venda. Cara, não tinha isso antes. Você tinha o quê? Era um curso técnico, era uma coisa engessada, era uma vez por ano você tinha um treinamento ali,
tinha que se deslocar. A primeira vez você está tendo um negócio itinerante na cidade da pessoa, reunir os donos de ótica, os consultores, levar brinde, levar presente, levar indústria. Cara, isso é sensacional. Perfeito. E isso mostra a paixão de quem está por trás desse projeto pelo mercado. Não é só por números, não é só por... É porque realmente quer um mercado melhor. Então, mais uma vez, eu parabenizo o Sindióptica. Eu sou um defensor do que está sendo feito, porque a visão do mercado óptico é daquele negócio sindicalizado, aquele negócio que eu sou obrigado a pagar, aquele negócio que leva mais para o lado, mais para o lado político até do que pelo que realmente está sendo feito. E quando entende, né, eu deixo sempre as portas abertas aqui para o Sindi, para que vocês tenham a oportunidade de vir mostrar que, na verdade, o que vocês estão construindo é algo que é 1000 vezes mais vantagem para quem é um associado, por exemplo, do que o cara que está ali só no achismo. Às vezes ele nem sabe o que está por trás. Todos os direitos jurídico, a assessoria contábil, assessoria conselhar, enfim, né, tudo que ele tem como vantagem de ser um associado, que ele te dê essa oportunidade de falar para essa galera. Hoje, em Goiás, milhares de óticas nós temos, e a grande maioria ainda não é associada e não entende o que ela está perdendo por não ter essa associação. Então, fazer o convite para eles estarem e mostrar para ele, de fato, o que é a importância de estar fazendo parte de um movimento como esse. Exatamente. Eu queria agradecer, né, pela referência mais uma vez e deferência. E, na verdade, o que nós estamos fazendo, Alexandre, e mais uma vez eu reitero, é em função de uma questão sistêmica que houve uma mudança no âmbito da nossa FEComércio Goiás, sob essa nova gestão do presidente Marcelo, que abriu e chamou os sindicatos para terem mais oportunidade de ofertarem serviços. Um sindicato, e isso são palavras dele, um sindicato que cobra uma taxa de R$100 e não entrega nada, é um sindicato caro. Isso são palavras, é uma taxa cara, que o empresário, qualquer empresário vai achar caro. Mas se ele cobra uma taxa, às vezes, bem maior do que essa, mas ele entrega muito serviço, o próprio empresário acha barato. Então, essas oportunidades estão sendo proporcionadas por uma nova visão do sindicalismo que você muito bem levantou. Eu participo do sindicalismo há muito tempo, porque eu fui presidente da Associação do Comércio de Ótica do Estado de Goiás, que foi fundada pelo seu Jerônimo Mota, que é um dos fundadores da Ótica Brasil, dos companheiros o Saulo, o Herbert, a Raquel, né, e toda a família, né, que coordena a empresa. E ele foi o fundador dessas COEG, e nós transformamos as COEG, depois, né, do falecimento dele, em sindicato. Então eu conheço o sindicalismo desde a sua base. O sindicalismo realmente ele é mal visto, do ponto de vista dessa questão de se cobrar. E hoje a gente fala para os empresários, venham para o sindicato, porque é uma nova gestão do ponto de vista não só do sindicalismo, mas do trato com a ótica. Porque a ótica tem muitas demandas e ela tem muitas devolutivas que pode dar não só para o seu paciente, mas para o contexto da saúde visual pública, do contexto da integração com a saúde municipal, com a saúde estadual e até com o desenvolvimento até de uma nação, porque um óculos numa criança que faz ela enxergar bem, faz ela assimilar bem, você está gerando um cidadão ali. E, na verdade, nós não temos muito essa consciência. Verdade. A consciência nossa é mais do ponto de vista comercial. E aí eu chamo a responsabilidade, Alexandre, algumas empresas de renome, nem vou citar aqui, mas as principais, elas não fazem um papel adequado nesse contexto. Uhum. Primeiro, elas são parciais, sob o ponto de vista único e tão somente monetário e economicista, de ganhar dinheiro. Elas não estão preocupadas com a saúde, porque se tivessem, estariam fomentando modelos que são internacionalmente aceitos. Tá. E aí eu chamo também a responsabilidade de alguns dirigentes de instituições oftalmológicas que também não estão pensando nisso. Porque o que nós estamos fazendo não foi criação de Goiás, não foi criação do Brasil, é um processo que já existe há muito tempo. Sim. E, na verdade, ele já mostrou os grandes resultados. Tanto é que hoje as causas maiores de cegueira, comprovadamente, o Dr. Brian Holden foi um dos responsáveis por isso, eu tive a oportunidade de conhecê-lo na Argentina, num primeiro congresso da Agência Internacional de Prevenção à Cegueira que teve no continente americano. Né? Então, eram congressos que existiam, aliás, na América Latina, eram congressos que existiam em outras localidades, não na América Latina. A primeira vez na América Latina foi em 2008, na Argentina. E aí a gente pôde ver o contexto da OMS, que trabalha com todos os órgãos, o Conselho Mundial de Optometria, o Instituto Brian Holden, que era desse, ele já faleceu,
mas um grande, considerado optometrista de todos os tempos, e ele foi um dos responsáveis pela descoberta dessas evidências científicas. Ele foi um dos precursores das lentes de silicone e hidrogel, lá na universidade dele de New South Wales, na Austrália, produziu muita tecnologia, conseguiu vender essa tecnologia a partir da pesquisa dele, e depois ele financiou essas pesquisas em outros países, né, não da lente de contato, mas da optometria, e consequentemente mudou a integração ou a visão da própria OMS em relação ao combate à cegueira evitável. Ele é considerado o optometrista de todos os tempos em função dessa pesquisa muito profunda, muito ampla, muitos países, muitos continentes, e levou, assim, ó, vocês estão errados. A optometria faz parte de um processo extremamente importante, não pode ser desconsiderado. Eu estou resumindo a ópera, aconteceu mais ou menos assim, mas é cheio de detalhes nesses capítulos. Mas o que é importante dizer, que o modelo que nós estamos preconizando não é um modelo do Sindiótica Goiás, não é um modelo brasileiro, é um modelo internacional, inclusive adotado pela OMS. Tá. E a importância disso é que nós devemos incorporar isso mais na saúde pública. Então, além do projeto SENAC, o projeto que é do SENAC e o Sindiótica, né, que é o workshop Senac Sindiótica, o roadshow, né, que vai fazer essa rodada por todo o estado. Inclusive, você, como um dos nossos, se Deus quiser, palestrantes, vamos providenciar isso junto ao SENAC para a gente ter essa oportunidade muito interessante para todo o mercado e para o Sindiótica também, e aliado a um outro projeto, que é inserir a optometria no âmbito do SUS. Ou seja, o município comprar dos profissionais que estão trabalhando em determinadas cidades o serviço dele de prescrição de óculos, de avaliação da saúde visual e ocular, e comprar e pagar pelo SUS, e comprar da ótica e pagar pelo SUS o óculos também. Por que não? Então nós estamos trabalhando do ponto de vista da iniciativa pública, da iniciativa privada, de estimular esse mercado de forma pela iniciativa privada, mas também pela saúde pública, porque nós temos pessoas que não vão poder comprar. E se elas não podem comprar, quem tem que fazer essa assistência é o próprio governo. E existe verba para isso. Tá, então vamos lá. Então só para eu entender aqui, porque eu gosto de polêmica. Uhum. Aquilo que os deputados estão fazendo, que na minha opinião é uma compra de voto deslavada, tá? Na minha opinião, e eu acredito que a grande maioria do mercado vai concordar. Eu pego um ônibus, eu vou lá, contrato, porque, cara, para pagar o valor que eles pagam, tem que ser alguém com muito baixa qualidade de serviço. Então, eles pagam... Ou até emenda, né, para financiar, entende? Então, isso aí é um processo complexo. Então, teoricamente, o que você quer fazer é combater isso de uma forma 100% legalizada através do SUS. O SUS, o que o deputado, a emenda que está mandando lá, mandaria para esse processo, que eu não vou gerar um atrito, porque, por exemplo, a família, os empregados, as pessoas que dependem da ótica, nunca vai votar num deputado desse que está indo lá e fazendo uma ação precária, vendendo óculos sem qualidade, sim, né? Perfeito. Aquilo que é feito nos municípios, principalmente nos interiores. Perfeito. Tá. Então, a ideia do Sind é vocês implementar isso no SUS. O SUS banca essa consulta, o SUS banca o óculos e ele retira na ótica que é credenciada e ela recebe pelo SUS. Seria basicamente Perfeitamente. Isso. Por quê? Como se fosse como se ele tivesse ganhado uma licitação. É uma farmácia popular da ótica. Legal. É uma farmácia popular da ótica. Então, na verdade, quando foi implementar o programa Farmácia Popular, o projeto inicial do governo era montar tudo de forma pública. Chegou a iniciativa privada e falou, olha, por que vocês não fazem uma parceria com a iniciativa privada? A gente põe o programa público dentro dos nossos estabelecimentos. É isso que nós temos que fazer. Quer dizer, pegar uma verba pública, totalmente legal, contrata o serviço do optometrista, pode ser do oftalmologista, mas como você falou, não tem oftalmologista em todos os municípios, mas tem optometrista sim, até porque é uma formação mais barata, mais acessível, mais econômica, mais rápida, e contrata a ótica. E você consegue resolver produzindo riqueza e renda na localidade, produzindo ICMS não só para o município, e o ISS para o município, mas gerando ali um fluxo econômico, um fluxo de economia importante para a região. Essa sim é uma solução sustentável. Sim. E não ficar doando óculos, indo com campanhas. Por exemplo, uma dessas campanhas aí, ela vai numa cidade de médio porte, faz lá, por exemplo, 500 óculos. Ele está tirando 500 adaptações de óculos que seriam feitas pelo
pela ótica, 500 exames que seriam feitos pelos profissionais que ali estão e eles vão embora. Quem vai dar assistência nesse óculos? Se o óculos tem um problema com a prescrição, que isso eventualmente pode acontecer, cadê o profissional que vai fazer a assistência disso? Então ele deixa um rastro, é igual o gafanhoto numa lavoura, ele deixa um rastro de destruição. Mesmo que tenha levado uma proposta que o conteúdo poderia ser bom, mas o formato está completamente equivocado. E é em relação a isso que nós estamos trabalhando com os nossos superiores do ponto de vista de autoridades, sejam parlamentares, autoridades da área da saúde, para reformatar o projeto de doação de 450 mil óculos, porque a proposta é extremamente importante. Mas de onde está vendo esses óculos? Quem está fazendo esses óculos? Quem são as óticas? São óticas legalizadas? Estão cumprindo a legislação atual? O ICMS está ficando do Estado ou está vindo de outro Estado? Então, são perguntas que nós estamos fazendo porque a gente gostaria de propor ao governo que as pequenas óticas forneçam esses óculos. Boa. E esse recurso fique na região e todo o projeto seja feito para as escolas, que é muito importante, mas que gere renda, emprego para aquela região e sustentabilidade para o setor óptico, que é um dos papéis importantes para o nosso Sindiótica. Sensacional, sensacional. Bem, falamos hoje aqui com ele, presidente do Sindiótica Goiás, Leandro Fleury. Eu quero te agradecer de verdade por esse bate-papo. Espero que você tenha gostado desse tempinho que a gente teve aqui. Te convidar já para poder a gente ter uma outra oportunidade como essa e aí a gente destrinchar um tema em específico, falar realmente, né, de algo ali que a gente queira naquele momento. Eu acho que foi muito importante esse bate-papo porque ele trouxe clareza, né, para todos os setores, né, pro oftalmo, pro optometrista, para o dono de loja, para aquele que está regular, para aquele que está irregular, para o dono de laboratório. Acho que foi esclarecedor. Sim. Estamos sempre de portas abertas para receber vocês. Tá? Eu que agradeço. Muito obrigado, viu, Alexandre? Você deixa a gente muito à vontade aqui para trocar essas ideias. E para a gente é importante levar essa informação. Eu acredito que a sua atuação, inclusive, como, né, uma pessoa que faz treinamento, leva informação do setor de ótica, né, via presencial, via online, né, das duas formas, e constantemente, a sua informação nos ajuda a preconizar não só para o pequeno empresário, para o médio empresário, para o grande empresário, que o setor de ótica pode ser sim alterado e a gente sair dessa situação de estagnação ou até de decréscimo, porque a gente vem perdendo muita qualidade e a gente acredita nisso. Eu queria agradecer a oportunidade, tá? Estamos sempre à disposição e parabenizar pelo seu programa Pode Prosperar, que realmente é um programa bem interessante. Muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer você que esteve conosco até agora. Antes de você sair desse vídeo, você já sabe, né? Você vai curtir esse vídeo para que mais pessoas recebam esse conteúdo. Você vai assinar esse canal e, você vai encaminhar isso daqui, sabe, para aquele pessoal lá do seu grupo, da tua cidade, para o grupo de óptica aí da tua cidade. Manda para o presidente do Sindióptica aí do teu estado. Você vai encaminhar esse vídeo tão importante. É um trabalho belíssimo que a gente tem tido a oportunidade de ver ele se desenvolver no passar dos anos aqui no Centro-Oeste. Espero que o Brasil como um todo possa refletir positivamente esse trabalho. Obrigado pela tua audiência. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, corre lá, Alexandre Borges com 2S. Eu te espero no nosso próximo episódio, se assim Deus permitir. Até lá, tchau!